Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu gostaria hoje de falar sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1. Mas primeiro temos que falar os nomes do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No capítulo 10 do livro de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não veio senão roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia nunca houve sequer um relato de que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, e também conhecido como General dos Generais. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Makdesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. A saudação de Paulo. No livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Agradeço, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. A fidelidade com as obras de Deus. No livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 4 ao 5, diz assim: Fazendo sempre com alegria a oração por vocês, em todas as minhas súplicas. Revela que o apóstolo orava de forma contínua por essas pessoas e ao mesmo tempo que orava por todas as igrejas. Paulo não estava intercedendo por essa igreja por causa de problemas, mas sim para que continuasse sendo abençoada. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, a ideia é que os filipenses apoiavam Paulo com suas orações e finanças enquanto ele se ocupava com as atividades missionárias. E no versículo 5, na passagem, desde o primeiro dia até hoje, refere-se à fidelidade dos filipenses. Paulo se alegra através dos filipenses. No livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, diz assim: Tendo por certo isso mesmo, que aqueles que começou a boa obra, o Espírito Santo, aperfeiçoará até a segunda vinda de Cristo. Aqui se trata do arrebatamento da igreja. Como tenho por justo sentir isso de todos vocês, porque retenho-os em meu coração, pois todos foram participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Refere-se à compaixão de Cristo. Crescer mais e mais. No livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 10, diz assim: E peço isso, Paulo orava tudo, que o vosso amor cresça mais e mais, o amor que é de Deus, em ciência, que é o conhecimento da cruz, e em todo conhecimento, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Aqui se refere ao arrebatamento da igreja. Nada na vida de uma pessoa deve ser pedra de tropeço, que só pode ser conseguido quando ela manifesta fé na cruz, confiando no plano de Deus. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: cheios do fruto da justiça. Deveria ter sido traduzido do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo, por meio do que Ele fez por nós na cruz, para a glória e louvor de Deus. Quando colocamos nossa confiança em Cristo e na cruz, isso produz glória e louvor a Deus. O triunfo.
Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Paulo escreveu esta epístola quando estava na prisão em Roma. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando bom ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Muitos cristãos em Roma haviam sido convencidos pelo corajoso exemplo de Paulo na prisão. Isso se refere ao fato deles terem superado a tendência de permanecerem calados. A visão do maligno. Em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao 17, diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição, egoísta, sem sinceridade e pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, esses pregadores, quem quer que fossem, estavam procurando tornar o encarceramento de Paulo pior do que já era. A alegria de Paulo na prisão. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: mas o que importa? O importante é de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar-me. Paulo estava totalmente satisfeito com o fato de que o servo devia ser denunciado e o Senhor anunciado. As intercessões e o Espírito Santo. No livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 19, diz assim: pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Paulo está se referindo ao Espírito Santo e que ele proveria o que fosse necessário, mas ele só poderia fazer isso por meio de Cristo e do que ele fez por nós na cruz. A consagração total. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 20, diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quaisquer que fossem os resultados, sua libertação ou execução, ele manteria sua fé em Cristo até o fim. O morrer para o mundo é viver para Deus. Em Filipenses capítulo 1, do versículo 21 ao 24, diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Para Paulo poder continuar a viver e pregar o Evangelho, seria de grande valor para a igreja. A missão de Paulo. Em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 25 ao 26, diz assim: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês que em Cristo transborde por minha causa. Aqui apresenta Paulo como um instrumento humano por meio da qual esse ensino a respeito de Jesus seria dado. Sem Paulo, esse progresso na fé provavelmente não aconteceria. Onde está nossa fé? Em Filipenses capítulo 1, do versículo 27, diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas que ouçam meu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aqui isso se refere ao comportamento deles. A fé é Cristo e Ele crucificado, e devemos nos esforçar para mantê-la verdadeira. O combate do guerreiro na fé. Em Filipenses capítulo 1, do versículo 28 ao 30, diz assim:
e em nada se espantem do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós de salvação, e isto vem de Deus. Porque a nós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas como também padecer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. As sábias palavras de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 7 ao 8, diz assim: Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amavam a sua vinda. Paulo usa 3 verbos de forma perfeita: combati, terminei e guardei. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. O Espírito Santo permitiu que falássemos do grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida numa carruagem de fogo, porque ele estava sujeito às mesmas paixões, e orou por 3 anos e 6 meses e não choveu. Isso nos mostra o poder da oração, mas tem que estar de acordo com a vontade de Deus. As obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 a 21, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, urgias e coisas semelhantes. E eu os advirto: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os frutos do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A paz que Cristo deixou. Em João, no capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem seus corações e nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é, sem dúvida, uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio, quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus, até mesmo enfrentar tribulações com a vitória garantida, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas.
Restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. No livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for, vou preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no coração. Permita agora que o Espírito Santo venha sondar o coração de cada um que está aí, para saber as necessidades de cada pessoa, as limitações, os espinhos na carne. Espírito Santo de Deus, essas pessoas que ouviram a Tua palavra, Senhor, elas estão aí, meu Pai, porque elas estão cansadas de viver nesse mundo de engano, de falsidade, Senhor. Então eu te clamo, Senhor, nos Teus pés, Senhor, me humilho nos Teus pés, Senhor, por essas vidas que estão aí, Senhor. Pai amado, Pai querido, que no meio de tantas dificuldades, que possamos continuar a ouvir a Tua voz, que a nossa fé não vacile e que possamos manter os nossos olhos acima dos nossos problemas. E ainda que nossos olhares por algum momento se desviem do Teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de Ti, que o Senhor faça igual fez com Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas. A fé dele esmoreceu, ele começou a afundar, mas Jesus estava ali e deu a mão a ele e falou: Homem de pequena fé, assim somos nós, Senhor, homens e mulheres de pouca fé, Senhor, porque sabemos, Senhor, que nas nossas fraquezas, Deus, que o Senhor aperfeiçoa o Seu poder. Deus amado, Deus querido, confiamos em Ti, Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. Sabemos também, Senhor, que o nosso socorro não vem do monte, nosso socorro vem do céu. Deus, queremos ter um grau de maior intimidade, Senhor. Saber mais sobre o Senhor, meu Pai, saber discernir as coisas que não pertencem a Ti, Senhor. Nos leva, meu Pai, a lugares mais altos, Senhor. Nos faças conhecer a Ti, Senhor. E eu agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém.